Chegando aqui para vocês, o programa Papo Coach. Esse programa é criado para vocês, para levar informação importante e relevante para a sua vida, para o seu crescimento pessoal, profissional, sua qualidade de vida. E a gente está aqui na TV Sete Lagoas e TV Jornal da Cidade, Pouso Alegre, trazendo isso para vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a nossa saúde mental e física. E tem muita informação relevante, muita informação importante, então não saia daí, porque tem muita gente interessante. Olha só quem que vai vir falar com vocês aqui hoje. Então, se eu preciso ter uma gerência sobre as minhas emoções, eu preciso... Saúde é um estado dinâmico e completo. A verdade nua e crua sobre... Então, muita informação, né? Então fique aqui com a gente, vai valer a pena, eu te garanto, para a gente falar muito sobre esse assunto, saúde mental e física. Vamos começar a pensar o que é saúde? A saúde é um equilíbrio, né? Tudo na vida é um equilíbrio. A diferença do remédio para o veneno é a dosagem, é o equilíbrio. E como você tem feito o equilíbrio da saúde na sua vida? Como você sabe que está no padrão? Como é que você sabe que está no equilíbrio? Quando você tem o autoconhecimento, quando você executa o autoconhecimento, quando você se conhece. A gente tem um reloginho interno que sabe se a gente está bem ou não. E a gente faz errado consciente. Saúde, para quem tem saúde, não tem muita importância. Porque você não sente falta, aquele ditado. Você só vai dar valor quando você perde. Para quem não tem saúde, saúde é o bem mais precioso que existe. Quantas pessoas estão no hospital pedindo por tudo para terem saúde? Nesse momento tão complicado. E o grande problema é o seguinte, que a saúde mental, que muita gente padece, é ela que rege o corpo. É ela que direciona o seu caminho. Ela que te faz viver bem. Mente sã, corpo são, não é isso? E como a gente vê na pirâmide de Maslow, se você não tem o básico, você não consegue pensar em coisas superiores. Então você tem que ter uma mente saudável para aí essa mente orientar como você vai cuidar do seu corpo, como você vai cuidar da sua vida. E a gente vai trazer agora a Sayonara Marques para falar com a gente sobre saúde mental e física. Olá, queridos! Muito prazer estar aqui com vocês, colaborando com esse programa de referência Papo Coaching. Obrigada, Audrey, por seu convite e confiança. Hoje eu vim falar sobre o tema saúde mental e física. É tão importante que você entenda que as nossas saúde mental, física e espiritual, elas devem estar bem alinhadas, em equilíbrio e harmonia para que tudo funcione bem. E falando um pouco sobre a saúde mental, é lógico que eu não posso deixar de falar sobre a gerência emocional. Eu preciso conhecer algo para que eu possa ter gerência sobre. Então, se eu preciso ter uma gerência sobre as minhas emoções, eu preciso, então, me autoconhecer. Essa é a primeira dica que eu deixo para vocês. Eu preciso tratar do autoconhecimento para que, uma vez identificando aquilo que eu preciso tratar, eu possa então me autoanalisar. Eu vou identificar, me autoanalisar. O que é isso? Uma vez que eu me autoconheço, identifico ali minhas limitações, meus potenciais, o que me faz limitar, é uma crença limitante, talvez seja um evento traumático, o que me paralisa. Então, quando eu consigo essa identificação dentro do autoconhecimento, então eu consigo fazer uma autoanálise. De onde que vem, por exemplo, a ansiedade elevada? Existe uma causa. Que causa é essa? Então, isso é uma autoanálise. E depois que eu passo do autoconhecimento à autoanálise, com tudo identificado e reconhecido, então eu entro por um outro ponto, que é a autopercepção.
Agora eu vou ter a percepção de mim mesma diariamente para que eu tenha uma gerência sobre aquilo que eu preciso desenvolver ou sobre aquilo que eu preciso tratar. Então é lógico que a saúde mental é imprescindível para o seu bem-estar nas demais áreas da sua vida. E falando um pouco sobre a saúde mental, eu não posso deixar de associar a saúde física como um bem-estar também para o meu emocional. À medida em que eu me exercito, à medida em que eu cuido do meu corpo, eu ali gero uma descarga emocional, trazendo para mim, então, um bem-estar físico e psíquico também. Então, não deixam de andar associados aí a saúde mental com a saúde física. Uma completa a outra. Se eu estou bem, eu vou cuidar do meu físico. Se eu cuido do meu físico, eu fico bem na minha saúde emocional. Então tá aí a dica para vocês poderem se cuidar melhor, cuidar tanto da saúde mental quanto da saúde física para o seu bem-estar, para que você possa ter respostas positivas às demandas externas que te chegam. À medida em que eu penso positivamente, eu me sinto pronta para agir e também para reagir às demandas externas. Lembrando, se eu gerencio a minha mente, eu estou pronta para gerenciar as demais coisas da minha vida. Ok? Muito obrigada, Audrey. Um forte abraço a todos vocês. Qual o valor da saúde para você? Lembra que eu falei que se você tem saúde, você pode até não valorizar isso, mas para quem não tem, seria um alto valor. Depende de onde você está no gráfico. É aquela brincadeira. 1 minuto é muito tempo ou pouco tempo? Depende de que lado da porta do banheiro você está. E a saúde mental, que a gente falou, rege o corpo, direciona o seu caminho. Ela trabalha em várias áreas. A saúde ela tem mental, biológica e espiritual. Muita gente não se cuida espiritualmente. Muita gente não tem essa noção que isso faz parte também, que é a interligação de todas as áreas em comunhão que vão gerar resultados para você. É a pirâmide de Maslow. Você tem que estar bem desde o básico para você alcançar o que você deseja. E é importante a gente ter esse cuidado. Nós vamos trazer para falar com a gente agora o professor Roberto Caproni, falando mais para a gente sobre a saúde mental, física e espiritual. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. O que é saúde? Não estar doente. Sim, com certeza. No entanto, saúde é muito mais do que isso. A Organização Mundial de Saúde, OMS, definiu em 1998 que saúde é um estado dinâmico e completo de bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença, como se pensa. Considere o seu corpo como se fosse um círculo. Existem 2 círculos para fora e 2 círculos para dentro. O primeiro círculo para fora é o social, isso é, a família, os amigos e conhecidos. Derivado do círculo social, temos o círculo profissional. Esse círculo tem a ver com a sua atividade profissional, com os seus conhecimentos de gestão e de mercado para otimizar os seus resultados profissionais. Quanto maior o seu círculo social, mais e bons clientes você terá. O primeiro círculo para dentro é o da psique, isso é, o da mente. Você percebe a sua mente através do seu pensamento, da sua voz interior. O seu círculo interno, o centro de tudo, é o círculo do nous, isso é, do espírito individual. Nous com letras minúsculas. Imagine uma fogueira. Essa fogueira podemos chamar de Criador, Alá, Deus, ou nous com letras maiúsculas. Se desprende dessa fogueira uma centelha divina. Essa centelha interage com a matéria, que tem a ver com o
corpo. O círculo somático, isso é, o do corpo, não interage diretamente com o círculo do nous, isso é, do espírito individual. Para fazer esta ligação entre os dois círculos, temos a psique, a mente humana. Existem 3 áreas do conhecimento que sustentam o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde: a teologia, a filosofia e a ciência. A teologia apareceu com o próprio ser humano no planeta Terra e busca conhecer mais sobre o Criador, sobre o divino. Conforme a teologia, o corpo humano é um jarro que contém Deus. Quando você encontra outra pessoa, é o seu espírito individual interagindo com o espírito individual do outro. A filosofia no Ocidente foi criada por Sócrates há 2.400 anos atrás e tem por objetivo passar tudo pelo crivo da razão. Ela nos propõe a dúvida metódica, isso é, não confiar em nossas percepções e não agir de forma impulsiva. A emoção é uma péssima conselheira. Daí vem um ditado popular que diz: tome conselho com o vinho, mas decida com a água. A ciência apareceu há aproximadamente 400 anos atrás com Galileu e tem por objetivo estudar a matéria. Isso é, tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Ao contrário do senso comum, os conhecimentos teológicos, filosóficos e científicos são convergentes e um reforça o outro. Assim, não existe divergência entre teologia, filosofia e ciência. Nós somente vamos vencer a crise causada pela pandemia, que é um grave problema de saúde, através da teologia, que nos dá esperança, através da filosofia, que alimenta a nossa razão, e da ciência, que produz a vacina. Se o que eu falei aqui faz pouco sentido para você, não se preocupe. Cada um acredita naquilo que precisa acreditar conforme o momento que vive. E o momento de cada um é particular e sempre deve ser respeitado. Finalizando, podemos dizer que temos de dentro para fora o círculo do nous, da psique, do corpo, do social e do profissional. Esses círculos, na verdade, não estão isolados um do outro, e sim interagem um com o outro de forma sinérgica, onde um círculo reforça os outros círculos. Quando esses 5 círculos da vida estão alinhados e em harmonia, o indivíduo se sente feliz. Espero ter ajudado você a entender melhor o conceito da Organização Mundial de Saúde, que diz que saúde é o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual, para que o indivíduo entre em harmonia com o universo e seja feliz. E felicidade é o que eu desejo para você e para as pessoas que você ama. Muito interessante, né? Essa sincronicidade de teologia, filosofia e ciência. Basta a gente entender isso aí. Basta a gente praticar isso. Lembrando que o entendimento é individual. O amadurecimento é individual. O crescimento é individual. A jornada é individual. E a evolução também é individual. Você tem o que é melhor para você. Isso é verdade? Ou você queria ter mais? O que você está fazendo para você ter mais do que você gostaria? A saúde mental rege o corpo. Mas e aí? Você é o que come e o que pensa. E agora a gente viu o que é que você acredita também. Esse conjunto tem que ser completo, tem que ser unificado. Pensamentos negativos vão te levar para caminhos que você não quer. Ansiedade, depressão, todos esses males da sociedade, eles envolvem isso. Pensamentos negativos. Pensamentos fora
do quadro que você deseja. Gravidade das doenças vem também do emocional, lógico que além do biológico. Mas se você acreditar que você está com problema, na Covid, por exemplo, tem gente que desenvolve um quadro muito mais grave por ansiedade, por achar que não vai sair daquela doença. Isso é provado. E agora a gente vai trazer para falar um pouquinho mais com a gente disso ainda, a Bárbara Moraes, para falar com a gente sobre como essa forma de pensamento negativo influencia nossa saúde física e mental. Bom, então vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa relação entre o físico e o emocional. Vamos falar também aqui um pouco sobre essa questão, né, dos pensamentos negativos, se eles influenciam mesmo na nossa saúde física ou na nossa saúde emocional. É curioso, né, que a gente, durante muito tempo, a gente ficou fazendo uma separação muito grande daquilo que é físico, daquilo que é emocional. E hoje a gente sabe perfeitamente que não tem mais como a gente fazer essa separação. A verdade nua e crua sobre a nossa saúde é que se o seu físico não está bem, você não pode dizer que está saudável. Mas se o seu emocional também não está bem, a gente também não pode dizer que está saudável. Então hoje a gente sabe que saúde é um equilíbrio entre o físico e o emocional. A gente pode ver, por exemplo, quando a gente começa a ter muito medo de algo, o que acontece, né? O nosso intestino prende. E aí quando a gente tem aquele alívio, o nosso intestino solta. Por exemplo, isso. As nossas borboletas na barriga, quando a gente se apaixona por alguém. Então, tá vendo como que tá tudo correlacionado? E hoje a gente sabe que qualquer doença, ela é manifestada depois de você ter passado por alguma situação emocional que você não digeriu muito bem, não aceitou muito bem. Isso, né, pegando esse gancho aí dessa questão de saúde física e emocional, vamos falar sobre essa onda de pensamentos negativos que às vezes assolam, né, os nossos pensamentos. É normal, Bárbara, a gente, vez ou outra, ter um pensamento negativo? Sim, é normal. Vez ou outra, passa, né, um pensamento aí não tão legal na nossa cabeça, mas ele não pode ficar, porque se ele está persistindo, ele certamente está afetando a sua saúde. E eu vou te falar como. Haja visto que quando a gente entra numa onda de muito pensamento negativo, o que acontece? Parece que a gente atrai mais coisa negativa, né? E aí o que acontece? A gente trava as costas, trava o pescoço, o estômago começa a doer. É ou não é verdade? Porque um pensamento negativo, ele gera um estresse, tanto um estresse emocional, quanto um estresse no nosso corpo físico. As nossas células começam a ficar estressadas também. E aí o que acontece? Vem as dores musculares, a dor no estômago. Então isso é o seu pensamento negativo em excesso, trazendo uma resposta física para o seu corpo. Mas não para por aí. Se você entra nessa onda de pensamentos negativos, que é, na verdade, na verdade parece que é uma bola de neve sem fim, o que acontece? Você tem mais propensão à depressão. Porque você estressa o seu corpo, estressa a sua mente, você começa a ficar muito para baixo e você começa a entrar nessa onda de depressão. Então, o pensamento negativo, ele precisa ser cortado. E eu vou te dar aqui uma dica de como você pode cortar esse pensamento negativo. Você pode, por exemplo, quando vem um pensamento negativo, fazer fisicamente corta. E porque você está mandando essa mensagem para o seu cérebro vai te obedecer e vai cortar esse pensamento negativo. E aí, gente, com o passar do tempo, você não precisa mais fazer esse gesto físico, você pode, por exemplo,
somente falar corta, corta na sua cabeça, sem verbalizar que esse pensamento vai ser cortado. Não tem problema de vez em quando ter um pensamento negativo. O que tem problema é o tempo que você está passando, permeando entre esses pensamentos negativos e o que você está fazendo para eliminá-los. Então, essa é aí a minha dica de como você pode se livrar desses pensamentos negativos. É isso aí, né? Cuide-se sempre em todos os sentidos. Fique bem em todos os sentidos. Ouça a sua intuição. Ouça essa vozinha que fica lá no fundo falando com você e você às vezes não dá atenção para ela. Faça o que é certo, sem preguiça. Haja certo. É aquela historinha, né? Quem mora sozinho não deixa o prato para lavar depois. Porque quem vai ter que lavar é ele. Então, se você sujou, lava logo. Então, não tenha preguiça. Comece a executar as coisas. Essa energia relacionada, essa sinergia, é o que vai te mover. E é o que vai te fazer criar envolvimento com as outras pessoas que têm a mesma energia, a mesma sinergia. Vocês já viram aquele negócio que tem gente que chega perto da gente que nos faz bem? E tem gente que chega, parece que está carregado, que você não quer ficar próximo? Isso é energia. Comece a cuidar da sua. Comece a cuidar da sua para você se relacionar com pessoas que têm o mesmo nível de energia. Comece a cuidar dos seus pensamentos. A pandemia requer saúde mental e física, principalmente. E também espiritual. Tenha crença no ser superior, em Deus, do jeito que você quiser, lá. Tenha essa crença. E acredite em você. Fique bem. Cuide da sua saúde e a gente se vê no próximo Papo Coach.